satisfação muito grande. Luana? Ela caiu, eu acho. Ela deve ter saído lá com alguma coisa. Mas vamos continuar aí. Ah, apareceu! Simone já está aí, né? Pareci, mas Luana que abre, gente. Então, sejam bem-vindos. Eu perdi o inicial da Luana. Sejam bem-vindos a esse webinar. A gente está trazendo conteúdos para vocês. Semana passada tivemos o primeiro, esse é o segundo. E pretendemos que vocês também estejam conosco no curso que começa no dia 10 de setembro, ok? Vamos lá, gente, com vocês. Obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo que está dedicando o tempo para aqui bater nesse papo, né? Como a Luana comentou, eu sou um mineirinho aí que veio parar aqui na R Dias, fico em São Paulo aí de segunda a quinta, e tenho aprendido bastante aqui nesses últimos anos aí sobre essa questão da parte comercial, de outras partes de operações, controladoria, entre outras coisas, que a R Dias é uma assessoria que está no mercado aí, coincidentemente, o mesmo tempo do que eu. São 27 anos aí no varejo mineiro e agora no varejo nacional. E a gente vem trabalhando muito para fortalecer, no caso aqui, a gente vai ser o nosso assunto específico, o comercial, né? Transformar aí o comercial da empresa, atualizar o comercial nesse momento que a gente está vivendo de tanta transformação, de tanta mudança dentro do setor, e a gente precisa acompanhar isso, né? Surfar essa onda com as técnicas corretas, os métodos certos e aproveitar desses momentos de uma maneira positiva. É que eu acredito que o comercial está tranquilo, né? Está fácil para todo mundo, não está tendo muita concorrência em Minas Gerais, só supermercado, não tem atacarejo, então tá fácil aí para o pessoal, né, Luana, dar resultado que precisa. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dessa competitividade, de como a gente acredita que é importante atualizar o comprador, né, ou atualizar o gestor comercial, deixar de ser comprador e partir para uma maneira mais profissional de realizar essas tarefas desse setor que é tão importante dentro da empresa. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar hoje é sobre essa transformação, né, do comprador para o gestor comercial e os passos para isso. A gente vai falar um pouco aqui, mas dentro do curso, com uma capacitação aprofundada, com muito mais material do que a gente vai passar aqui hoje, é que a gente vai conseguir realmente que isso aconteça. Isso aqui é só uma parte, uma pequena parte do todo. Né? Já que controlar os microfones aí, por favor. Gustavo, está mute. Só para a gente embasar um pouco dessa história, a R Dias tem mais de 1.000 projetos realizados no Brasil afora, nesses 27 anos aí de assessoria, né, de muita mão na massa, muito envolvimento diretamente com os empresários. E esses são os pilares da nossa atuação. Controladoria, logística, treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, expansão, quero montar um atacarejo, quero montar um novo formato, para que lado que eu vou, inteligência comercial, que é o que a gente vai usar durante essas mais de uma hora aqui, 1h30, e operações e redução das perdas. É disso que a gente vai falar hoje, agora desses pilares bem focado no comercial. Essa é uma parte da equipe da R Dias, um dia de treinamento na nossa universidade aqui. Essa questão de capacitação para nós é muito importante, então a gente manteve isso online durante 2020, 2021, voltamos a fazer agora as capacitações presenciais, tivemos aqui semana passada essa equipe reunida de novo, com todos os protocolos, para que a gente pudesse continuar treinando e capacitando nosso time. Isso é muito importante para nós, porque dá resultado. Bom, começando a entrar no assunto, a era da informação e a inteligência dos dados, né? A gente está vivendo esse momento de transformação. A pandemia trouxe muita coisa nova para a nossa vida, mudança de comportamento do consumidor. Nos últimos anos vem trazendo novos formatos de loja, concorrência. E o que a gente pode fazer com isso tudo, né?
E aqui a gente começa um pouco dessa história. A gente está sentado, de certa forma, dentro dos sistemas de gestão, dos indicadores, né, dos cupons, das compras e vendas, de tudo que acontece dentro da empresa hoje. A gente tem um universo de indicadores e de informações que a gente pode extrair resultados disso. E essa transformação de comprador para gestor comercial passa a utilizar isso, a gente dá valor a isso e conseguir extrair disso resultados dentro do setor. Para nós, enquanto R. Dias, o comercial é o leme do negócio. É quem dá a estratégia, quem dá o direcionamento. E a operação é o motor, é o dia a dia, é a loja, é aquilo que faz acontecer lá no chão de loja. Mas o comercial dá o leme e é construído a partir desse direcionamento do comercial que vai acontecer na ponta. Se a gente pegar o exemplo de sortimento, arquitetura de preço, mix, margem, posicionamento estratégico, tudo isso está no comercial. E quem vai executar, quem vai colocar o motor é a operação. Então, isso para nós é um ponto bem relevante. A gente vai utilizar dessa informação que na maioria já tem dentro de casa hoje para construir esse cenário de evolução no comercial. Bom, e o que são os paradigmas aí, né? Como é que esse comercial está se preparando hoje para poder enfrentar o mercado? Medo de perder venda, né? A gente tem visto aí, não, às vezes não venda, mas volume. Tem muita gente perdendo volume, como lidar com isso? Medo de a instabilidade econômica, guerra de preço, né? Pressão contínua no comercial para aumentar a margem. E eu acho que poucos sofrem isso aqui, né? Porque a despesa aumenta e às vezes é difícil de repassar isso para o consumidor, e isso aperta lá no comercial. Ou quem está disposicionado hoje tem que se reinventar para poder estruturar isso melhor. Abertura de novos concorrentes. Então, são diversos os assuntos tratados no comercial e como a gente pode aproveitar disso da melhor maneira possível, né? Então, esses são os assuntos comerciais. E quem é o comprador? Quem é o cara que tira o pedido? Como é que esse comprador está se posicionando hoje? E a gente brinca, né, aqui na R. Dias, com todo o respeito à profissão, o comprador morreu. O comprador está morto e ainda não sabe. Né? Porque o comprador, para nós, é aquele cara que só tira pedido, que só põe a quantidade, que mal negocia o preço e que não usa diversos outros indicadores da área. A gente tem aqui mais de 30 indicadores dentro do comercial para fazer a coisa acontecer de verdade. Então, se eu tenho hoje, né, olhando para o ERP, a gente já tem gestão de demanda, olhando para softwares específicos que podem automatizar as compras, colocando a quantidade dentro do sistema de gestão, a gente não precisa, de certa forma, desse cara para colocar a quantidade. Não precisa do comprador. E os sistemas estão evoluindo cada vez mais para que a gente tenha isso automatizado. E nessa hora, a gente precisa evoluir, sair de comprador para gestor comercial. E aí entra um pouco dessa capacitação que a gente está buscando aí, junto com a AMES e junto com outras associações também. Esse curso de gestão comercial 4.0 está rodando em mais 4 estados. Nós já estamos aí com mais de 100 inscritos para esse curso e estamos buscando aí levar isso para os mineiros também. Então, essa transformação de deixar de ser comprador, de deixar de ser zumbi dentro da empresa, né? Tem o Walking Dead lá, né? É o zumbi que está andando, está morto, mas não sabe. Então, é essa questão que a gente vê do comprador. Eu preciso me transformar no gestor. Eu preciso olhar os indicadores da minha área. Eu preciso entender cenários, olhar para o comportamento do consumidor, entender o que está acontecendo com a minha empresa naquela determinada categoria, aproveitar hoje que nós já estamos cheios de ferramentas aí no mercado, como Nielsen, Scantec, entre outras,
buscar fora informações para poder ajudar o resultado da minha empresa. Então, quem não está fazendo isso deve se preocupar, deve se capacitar logo para virar um gestor comercial. Esse é o ponto. O comprador, ele precisa evoluir, ele precisa se transformar nesse gestor. E aí a gente passa por alguns pontos que a gente vai tratar aqui, né? Já vou adiantando aqui, pessoal, quem quiser participar, colocar aqui as opiniões, né, mandar no chat ou abrir o microfone, fique à vontade, por favor, será um prazer ter a colaboração de vocês aí, porque a gente está sempre também aprendendo, né? A gente teve um webinar semana passada com o pessoal do Casa Renner, a participação de alguns aqui, que foi muito positiva, e eu acho que os comentários de quem quiser participar, fique aí à vontade. Quem não quiser se expor aí, for mais tímido, pode colocar no bate-papo também, que eu vou estar pegando essas perguntas e passando para o Gustavo. Exatamente. Fiquem à vontade. Tá? Então, essa questão do comprador, esse cara precisa evoluir. Esse cara precisa se transformar em gestor comercial e deixar só de colocar preço, só de colocar quantidade. Tem muito mais variáveis no jogo. E é isso que a gente vai passar aqui, algumas delas, né? No curso a gente aprofunda muito mais, mas aqui a ideia é passar algumas dessas questões. Bom, vamos lá. Então, como ser um gestor comercial? Para aqueles que já tiverem aí vontade de conhecer um pouquinho do curso, só ler o QR Code aí na tela que vai cair lá no cronograma do curso, nos investimentos, nas condições, nas datas. Então, é essa a pergunta, né? Mas vamos ver um pouquinho do que acontece no dia a dia, tá? Hoje, no comercial, quando é comprador, aí depois eu queria a opinião de quem já viu isso, só se isso acontece na Venezuela, a gente tem algumas histórias bem interessantes. Então, aqui a gente tem um comprador e um vendedor. E aí, o comprador é assim, eu quero um desconto. Depois de tentar, né, alguma coisa, eu quero um desconto de 10%, me manda aí um preço especial. Aí o vendedor pensa, legal, dá para fazer sim. Vamos dobrar o volume. E nessa hora, essa discussão aqui, ela não tem mais fim. A gente entra num vai e vem aqui, preço-volume, enquanto a gente falou que tem diversos outros indicadores, a gente vai passar aqui alguns para conversar. Nivaldo, eu vou ter que te usar, né, Nivaldo? Vou aproveitar aqui o momento e vou conversando aqui um pouquinho. Isso acontece ainda, Nivaldo, nos mercados aí de Minas Gerais afora ou só na Venezuela? O que você acha? Conta um pouquinho de experiência para nós aí. Isso acontece muito. E, assim, uma coisa que é certa, que a gente tem que estar sempre consciente, é que a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é que acontecerão mudanças. Então, por exemplo, eu venho aí dos meus 34 anos de varejo. Quando eu comecei no Carrefour lá em 83, praticamente a gente não tinha muitos concorrentes. Então, você dominava, você mandava. Você pegava lá o seu pedido, jogava na mão do vendedor e não queria nem saber. Ele praticamente te entregava aquilo que você precisava, porque não tinha para quem vender, só tinha você. E aí depois foram chegando os outros concorrentes, as multinacionais, e cada vez mais você teve que se aprimorar, desconstruir todo aquele aprendizado. O microfone, Ivan. Mas é porque ele vai mostrar, ele mandou essa foto, vai ficar ele mandou. É o meu aqui que caiu aqui. Eu desliguei aqui. Então, isso teve a necessidade do comprador mudar o patamar dele, né? Senão ele ficava no mesmo lugar e não construía nada novo. Eu sempre falo que a gente tem essa briga com o fornecedor, e o fornecedor, na verdade, ele é um parceiro nosso, ele é um aliado, onde você tem que trabalhar suas estratégias e trazer ele para trabalhar a estratégia. Não é a questão de quanto de desconto vai dar, mas é qual a estratégia que você vai trabalhar para realizar aquele objetivo que você tem e fazer a sua rentabilidade, fazer a entrega do seu resultado saudável, porque você tem que construir essa parceria a longo tempo. Não adianta eu ganhar um desconto hoje lá do cara, lá dos 20%, quase matar o cara, mas depois morreu, acabou, e eu não consigo dar continuidade no negócio. Então, a gente tem que negociar pensando em longo prazo, né? No futuro. Exatamente. A gente vai falar de gestão de fornecedor hoje, e esse ponto que você pegou é muito legal. A gente vai entrar nesse assunto mais aprofundado à frente, mas a R. Dias foi a propulsora, né? Com certeza muitos vão lembrar aqui,
do movimento na época do supermercado moderno, da aproximação varejo-indústria. E nessa época, o Alexandre Ribeiro, meu fundador aqui, ele rodou o Brasil inteiro levando esse movimento. Então, realmente, hoje, não dá para encarar mais a indústria como inimiga de quem a gente vai só buscar desconto. A gente tem que jogar um jogo junto com eles. Ela é um parceiro, o supermercado é o meio desse negócio todo, mas as indústrias precisam de nós e nós precisamos dessas parcerias também. A gente estava conversando ontem aqui para preparar para o material e um dia uma reunião com a Ambev e o nosso especialista estava participando dessa reunião junto com o cliente e o pessoal perguntando lá, e aquela briga, vai, não vai, quem é desconto. Aí o cara falou, vamos parar um pouquinho essa reunião aqui e vamos fazer o seguinte, deixa eu te perguntar, gerente Ambev, qual a sua meta? Como eu posso te ajudar a resolver a sua meta? Quais são os produtos que você está com dificuldade? Aí o cara desarmou e começou a colocar situações que ele precisava de apoio e falou, aqui eu consigo te ajudar, aqui eu não consigo te ajudar. Então, e aí foi construindo um cenário onde era vantajoso para a empresa e vantajoso também para o vendedor. Então, acho que essa parceria que você comentou, isso é muito importante e é um caminho que eu acredito que é cada vez mais forte esse cenário. Então, esse tipo de negociação aqui, ela tende a fadar. Essa questão de negociação de comprador, e é isso que nós vamos transformar todo mundo em gestor comercial. Essa que é a ideia. Né? E vamos começar a falar um pouquinho do que esse gestor comercial tem que olhar. Né? Foco no consumidor, né? As necessidades do consumidor estão mudando a cada mês aí, a gente precisa acompanhar isso. Multicanalidade, preocupações de visita à loja, já voltou um pouco aí as visitas, mas o volume está diminuindo, a gente está passando por essa crise ainda econômica, e a gente tem notícias que no Nordeste a inadimplência tem aumentado fortemente, né? O pessoal aí, amigos de instituições financeiras, estão mostrando essa situação. E isso com certeza vai impactar um pouco o Brasil inteiro. Né? A inflação está diminuindo os volumes, mantendo as vendas, mas como é que a gente pode contribuir para que esse consumidor venha mais à loja? Né? E aí a gente precisa comprar produtos nessa direção, entendendo a demanda do consumidor, comprando produtos que vão girar dentro da loja, e a gente passa aí por um ciclo de recebimento, transferência, armazenagem, loja e exposição. Tudo isso, na nossa visão, faz parte do trabalho do comercial. Quando eu atuo por processos, o comercial é o dono da compra, da venda, do estoque, ele tem que dar notícia disso tudo aqui de forma integrada. Não adianta só comprar e colocar dentro do CD ou dentro da loja e achar que a coisa vai acontecer. O gestor comercial se preocupa com a venda, se preocupa com a ruptura, se preocupa com o estoque, e assim, entre outras coisas. Então, esse ciclo todo, da compra à venda, começando a entender a necessidade do consumidor, isso aqui é constante, ele passa na mão do gestor comercial. Vamos falar um pouquinho dessas operações aqui. Né? O operacional, dia a dia. Eu preciso comprar demanda, recebimento, atender loja, agenda de entrega, CD, alinhamento com operações. Isso tudo é no dia a dia e faz parte do jogo. Esse cenário também. Esse é o operacional. E, do outro lado, quando a gente começa a subir o nível, a gente vai passar para as questões táticas, no sortimento das categorias, de um price estruturado, de um planograma, gestão de ofertas e assim vai. Tem outras coisas aqui que dá para a gente construir, mas eu preciso conseguir fazer um operacional bem feito e ainda pensar nas questões táticas e estratégicas. Então, esse é o cenário do comprador. Ele tem que conseguir desenvolver essas ações operacionais. Não pode ficar só na demanda e no preço. Não pode ficar só atendendo loja.
e ele precisa também começar a pensar em outras questões, de sortimento, cronograma, ofertas e assim vai. Então, esse é um grande desafio. A gente sabe disso, mas tem métodos para que a gente possa construir isso de uma maneira bacana e aliviar essas questões do dia a dia para transformar esses compradores mais em estratégicos. É sair do dia a dia, pura e simplesmente, para ir para uma questão mais tática, estratégica, mais gerencial. Esse é um ponto bem importante. E aí, pessoal, eu queria ouvir de vocês aqui. A gente tem uma pesquisa que eu separei aqui para a gente poder entender. Quantos de vocês estão pensando hoje no dia a dia, nas soluções? Quantos de vocês estão gastando tempo com as questões do dia a dia e as questões estratégicas? Vou mandar aqui um link para vocês agora no chat, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse sentido. Hoje, o quanto que eu gasto do meu tempo estrategicamente, apurando o resultado, pensando na promoção a longo prazo, fazendo um calendário de ofertas, pensando numa gestão de fornecedores de forma estruturada, ou o quanto que eu estou no dia a dia? Preço, demanda, atendendo loja. Quanto isso toma do meu tempo? Eu vou colocar um link aqui no chat, é só clicar e vocês vão responder lá na internet, tá? Clicar e responder na internet. Então, são 2 cliques, um no chat e outro para responder lá, e aí a gente vai ter um perfil um pouquinho do que está acontecendo aqui no grupo. Como é que estão essas questões estratégicas aqui? Estou começando a responder lá para a gente poder entender. Só tem 5 respostas até agora. Vamos lá, pessoal. Clica aí nesse mente.com e respondam lá na internet para a gente entender o perfil do grupo aí. Bom, enquanto isso, vamos conversando aqui. Então, essa questão precisa ser embasada em dados, em fatos e em informações que a gente tem dentro do sistema. Esse cenário aqui é o cenário ideal, o comprador que consegue navegar dos 2 lados, né? A gente teve um bate-papo ontem com uma rede, vamos ver se aqui a gente vai estar mais ou menos parecido com o cenário deles lá. Então, isso aqui é constante, a gente precisa fazer isso o tempo todo. Vamos pegar aqui um pouquinho. O que a gente tem encontrado no mercado, né? E quando a gente faz o perfil da equipe comercial, o que a gente tem visto no dia a dia? Muito operacional. A turma está focada no dia a dia, focada na questão da solução dos problemas, de apagar incêndio, né, de atender as lojas, atender a demanda. Quando o trabalho deveria ser quase que meio a meio, né, trabalhando aí entre estratégico e operacional. Esse é o momento adequado. E como se divide, muitas vezes, essa questão operacional? Ressuprimento, atendimento ao vendedor, atendimento às lojas, gerenciamento de e-mail, WhatsApp, precificação só por exemplo, pelo custo, não uma precificação estratégica, um price. Então, quando a gente tem um trabalho de entender o que a equipe comercial está fazendo, a gente estrutura isso e entrega isso, comprador a comprador, obviamente o gerente também, para entender qual o cenário da minha equipe comercial ou da tua equipe comercial, né? E a gente faz esse levantamento para visualizar quais são as ações que mais estão roubando tempo, o que a gente pode automatizar dentro do ERP, tem tantos ERPs bons hoje, que a gente pode trabalhar e automatizar algumas coisas. E isso vai gerar facilitadores para a equipe de operação. Vamos ver o resultado aqui, como é que estão os mineiros aí nessa questão. Vou pegar aqui. Turma está bem operacional. Aqui, ó. 42%. Estão vendo a tela aí, Jaque? Sim, Gustavo, tá certinho. A turma tá diferenciada, ainda bem que você mostrou a pesquisa antes. 42% da turma está trabalhando mais de 70% operacional.
E aí é esse ponto que a gente precisa estruturar. A gente sabe hoje, para que alguém possa ser gestor comercial, ele tem uma demanda, uma quantidade de itens que ele pode analisar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem visto muito comprador com 3.500 itens, 5.000 itens, né, que estão dentro das costas dele, digamos assim. E aí ele acaba se transformando realmente em comprador. Porque atender 6.000 itens, é impossível eu conseguir fazer uma análise. Um comprador sênior, muito bom, vai conseguir atender de 2.500 a 3.000 itens. E conseguir fazer isso de uma forma estratégica. Mas, se eu tiver 4.000 itens nas minhas costas para carregar esse peso todo, eu vou ter que ser comprador mesmo. E aí, às vezes, a gente precisa conversar com o dono, com o sócio, para que ele entenda que o trabalho da área comercial, que a gente comentou que é o leme, é muito produtivo. Né? Às vezes você tem 200, 300 pessoas na operação, 3, 4 no comercial. Dá para facilitar esse trabalho, dá para ajudar essa equipe a construir isso de uma maneira mais leve e produtiva. Né? Semana passada, eu cutuquei o Aguinaldo lá, viu, Simone? Depois ele mandou uma mensagem e falou que estava tudo tranquilo, e estava sossegado, a gente bateu um super papo depois da reunião. Hoje vou aproveitar o Renzo aqui. Renzo, conta como é que é a tua equipe comercial hoje? Conta para nós um pouquinho, por favor. Hoje, no total, nós estamos em 11 pessoas, compradores, incluindo, né, comprador de gado, que fica mais em campo, né? Porque a gente compra gado em pé ainda. E isso, a gente está numa fase bem de transição, tá? De algo muito operacional, né? Tentando organizar a equipe, organizar as rotinas, porque é uma questão cultural e também, né, de adequar sistema, adequar as rotinas, adequar os processos para que você se torne mais estratégico, né, a cada dia. E você vai encontrando barreiras, né, no meio do caminho, que é exatamente o que você falou, atende a loja o dia inteiro, problema de rebaixa de produto, e isso vai criando problemas, né, no seu dia a dia, que vai barrando a produtividade, né, da equipe. Se você não soluciona, realmente é um impeditivo. Você, dentro dessas 11 pessoas, você tem assistentes? Não, hoje eu tenho só uma assistente, né, que faz alguns processos, né, mais de cadastro, de alguns processos mais de sistema mesmo. Né? Mas assistente de compras, não, são 11 compradores. Perfeito. Obrigado, Renzo, obrigado. Não vou entrar muito em detalhe, até porque também, né, não estava programado, mas eu acredito que a sua divisão pelo número de compradores seja boa, e esse caminho que você está buscando aí, de cobrar dessa equipe algo estratégico, esteja bem perto de acontecer, né? Porque, nesse sentido, a gente tem visto situações ao contrário, muitas vezes, né? 2, 3 compradores para tocar empresas aí de 10 milhões, 15 milhões, e a coisa muito apertada. Então, parabéns aí, porque é uma área que, cobrando estratégico, tendo a visão que vem resultado, essa cobrança de resultado, no caminho que vocês estão aí, faz todo sentido. E é exatamente isso que a gente está buscando passar, né? Formas de construir esse cenário no curso com a AMES agora, entre outras entidades, né? Esse cenário dessa construção desse modelo aí. E aí a gente precisa realmente ajustar essas atividades, né? Eu acredito, pegando o gancho aqui, não focando mais aí no Zebu, mas falando um pouquinho das experiências que a gente tem visto aí afora, cada caso é um caso, a questão dos assistentes. Um assistente bem colocado, e não para dividir, eu compro os fornecedores principais, o assistente compra os fornecedores menores.
Não é isso. O assistente vem para ajudar exatamente nas atividades operacionais, para que os compradores não terem que entrar em contato com a loja, não ter divergência de pedido, né, olhar para a ruptura. Então, o assistente vem apoiando o trabalho do comprador e não executando o trabalho de um comprador júnior. Esse é um ponto que eu acho que já deixa aí uma visão enquanto R dias. Tem muitas empresas que contratam o assistente e colocam ele de maneira errada. Então, tudo tem seu método para como construir, como fazer. Bom, e se aquela negociação de preço-volume não estava legal, como é que a gente pode se preparar para fazer uma gestão de fornecedores, né? Quais são os pontos interessantes que a gente precisa pensar para negociar de uma maneira mais assertiva? Analisar os contextos. Esse contexto hoje, diante de tantas informações que a gente tem disponíveis, né? Não só dentro de casa, mas, como eu disse, também fora, Scantec, Nielsen, entre outros aí, né? O Grid, alguns maiores já estão utilizando também. Analisar esse contexto possibilita a gente entender o que está acontecendo na empresa para ir para onde eu quero, construir os cenários que vão me possibilitar criar estratégias. Então, eu venho analisando o contexto, construo as minhas estratégias, defino minhas metas na negociação. Então, vamos pegar lá um determinado fornecedor, eu vou analisar se ele vem crescendo, qual margem ele vai me dando, como é que está a entrega, o prazo de pagamento dele está bom ou ruim, e aí eu vou construir uma estratégia, uma meta para negociação com esse fornecedor. Então, busquei as informações dentro e fora de casa, olhei o cenário, construí as minhas estratégias e defini as minhas metas. E aí, ao fazer as minhas metas, ou será que ele vai me dar tudo o que eu quero? Será que esse fornecedor vai me dar aqui mais rentabilidade, mais prazo e ainda entregar sem ruptura? Provavelmente, talvez eu não consiga todas as coisas que eu quero. E aí eu vou construir um cenário. Bom, se eu tenho mais prazo e ajusto o mix com esse fornecedor, já está de bom tamanho. Se eu consigo ainda melhorar minha margem, passar isso de uma forma mais positiva, ok. E se ele não me der nada? O que eu vou fazer com ele? Que construção que eu tenho a partir daí, se eu não tiver um retorno positivo de nenhum dos pontos que eu quero? Então, plano A, plano B e plano C para aquela determinada negociação. E aí, sim, a gente parte para a execução. E aí eu vou sentar na mesa, vou buscar esse fornecedor específico e vou tratar de uma maneira mais detalhada, com as informações mais ricas do que normalmente a coisa acontece, né? E aí eu vou combinar com ele nessa execução e vou avaliar e vou acompanhar o que aconteceu. Então, a gente precisa implementar esses acompanhamentos também e ter esses indicadores, né? Medir e monitorar isso constantemente. Esse cenário, né, que a gente constrói é uma preparação para cada uma das negociações que a gente vai julgar ser importante fazer. E isso é construído do outro lado. Enquanto a gente está no dia a dia, né, como a gente colocou lá, mais de 70%, não, desculpa, 42% aqui estão aí plenamente em execução, né, quase metade da turma que está aqui nessa sala estão em execução plena, a indústria está se preparando para isso. A indústria sabe usar a informação. A indústria tem seus dados lá hoje, né? Não só a indústria, né? Aí tem o fisco também, mas a indústria tem seus dados lá hoje e ela acompanha market share, ela acompanha um por um. Em alguns casos hoje tem até tabela específica para cada varejista. Antigamente era tabela por região, né? Ou tabela para CD, entrega centralizada ou não. Hoje tem indústria que tem tabela específica para cada um dos varejistas. Então, ela se prepara. Ela investe em treinamento, investe em capacitação e uma série de questões. E o varejista? Né? O varejista precisa se capacitar, precisa acreditar que cursos e capacitações são relevantes.
A Simone, que está aí com a gente hoje, que faz esse trabalho tão bacana na AMES aí, levando esses cursos para o varejista. Como é que tem sido aí, Simone, essa participação, a evolução dos cursos da AMES nesse sentido? Como o pessoal está se engajando? Gustavo, a gente tem percebido assim, uma adesão muito interessante, principalmente nos cursos de pricing. Nós tivemos esse ano umas... Deixa eu me informar aqui, só um minuto. Uhum. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta. Tivemos 4 turmas, 4 turmas de pricing esse ano, turmas abertas e algumas em company. Então, a gente vê assim, que há uma preocupação, né, na preparação aí dos compradores. Legal. Vamos ver como é que está essa turma aqui. Simone, eu mandei outra pesquisa aí agora, só para ver como é que foi nos últimos 2 anos, quanto tempo de dedicação e capacitação essa pessoa teve. Só clicar lá e responder, pessoal, mesma coisa, não tem identificação, não tem nada, clicar e responder. Vamos ver como é que está a turma aí, se capacitando nos últimos 2 anos, aí, enquanto compradores, conteúdo técnico para vocês. E, ó, não vale o webinar não, viu, gente? O webinar não é capacitação, não. Isso aqui é só uma pontinha do negócio. Capacitação mesmo, dedicação aí com mais de 8 horas de envolvimento. Sem webinar. O webinar não está valendo, não. Tá? Enquanto a gente vai respondendo. Eu acho que, Simone, o pessoal... por favor. Pois é, eu falei com você só de turmas de price, mas nós tivemos cursos aqui na parte de tributação, especialmente para o pessoal do comercial, para entender como é que é a formação do preço, na parte fiscal, né? Na parte de tributação e na parte fiscal. Então, se a gente somar isso, a gente vai passar de 10 cursos aí esse ano online. Legal. Acho que a turma está percebendo isso, né? Essa transformação digital, a questão, não sei se ainda estão sendo cursos online, né? Isso, são cursos online, isso, e a gente percebe assim, né? Que ainda, eu sou da velha guarda aí do varejo, né, gente? Sou aluna de Paulo Ribeiro Nunes, meu primeiro emprego foi no Sind, e a gente ainda percebe que tem, né, muita área comercial ainda com um pensamento antigo. Uhum. Não manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem uma resistência, Simone, tem sim. Até a gente brincou semana passada, né, que os compradores, e a maioria são os fundadores, vieram do comercial, então ainda tem essa resistência, mas a gente precisa quebrar isso e transformar isso em resultado, né, em dados, em indicadores, em números, e também na operação. A gente sabe que isso não pode ficar só no estratégico, tem dia a dia, é um dia a dia pesado, a gente precisa fazer isso com mais fluidez. Esse é um ponto importante. Parceria, né, Gustavo? Exatamente. Aqui, Simone, a turma aqui está melhor do que as outras que a gente tem visto aí, viu? O pessoal está realmente se capacitando aqui, tem muito a evoluir, né? Em 2 anos, 10% capacitou mais de 50 horas. Gente, é uma semana. Em 2 anos, 10% teve uma semana de capacitação, e 20% aqui em 25, 50 horas e 72% menos de 24 horas, menos de 3 dias em 2 anos. Então, assim, há uma resistência, e aqui prova um pouco isso, a gente precisa se capacitar. A indústria tem curso direto para os vendedores, estão capacitando o tempo todo, estão estudando o mercado, estão entendendo aí as demandas. A gente mesmo já capacitou algumas indústrias nesse sentido, né? Já participou com eles lá de convenções e capacitações. Então, aqui está a dica de realmente continuar nessa busca da capacitação. Vamos lá, vamos voltar ao nosso tema aqui. Se alguém quiser colaborar, por favor. Né? Então, Simone, voltando aqui à negociação estratégica, a negociação pensada, né, que a gente precisa fazer. Por que é legal a gente fazer isso? Se a gente olhar hoje, e é viável de se fazer isso,
esse aqui é dado real, tá? 50% da venda em 13 fornecedores. Se a gente somar ali mais a curva B1, a gente vai falar de 34 fornecedores representando 70% da venda. Aquele processo de negociação que nós acabamos de fazer ali agora, eu vou fazer com 400 fornecedores? Não. Mas dá para fazer com 34, ou se quiser fazer com 68, se eu tiver 5 compradores na minha área, uma por semana, no mês eu faço 25 reuniões estratégicas pensadas, buscando resultado efetivo, trazendo o gerente comercial da indústria para a mesa, com os dados para essa parceria que a Simone colocou aí agora. Então, estruturar o processo da negociação, pensando por esse lado aqui, é super viável. E dá resultado. Dá muito resultado, gente, porque traz os caras para a mesa de uma maneira diferente. Você estrutura a informação, o que você vai apresentar para esses caras, o que você vai querer, constrói aquele cenário que a gente comentou, e se fizer isso uma reunião por semana, cada comprador junto com apoiado pelo gerente comercial, em alguns casos até pelo próprio, no caso do gerente comercial for o dono, até o próprio dono na mesa, para criar esses cenários e conseguir extrair essa informação. Hoje está muito fácil, né? A gente tem conseguido falar aí com diretores de indústria, diretores de fornecedores, sem sair do ambiente. Né? Ficou muito mais fácil conversar com essa turma. Então, é possível de se fazer, vale a pena fazer, e aqui é uma prova da importância disso. É muito concentrado, e a gente precisa estruturar isso de uma maneira clara para buscar os resultados dessa gestão de fornecedores. Porque olha o que acontece na prática, e aí vem algumas existências que a gente vai conversar aqui. Esse é um painel construído aqui pela equipe de tecnologia da R. Dias, onde a gente tem aqui o cenário de uma categoria, né? E a gente trouxe aqui os fornecedores dessa categoria. Então, aqui eu tenho a margem destes fornecedores e o volume, a representatividade em volume de vendas aqui, tá? Quando eu olho, eu tenho fornecedores que vendem mais e me dão margem menor. E pegando o caso aqui, né, que nem foi porque a gente usa essa tela para outras apresentações, caso da Itambé, por exemplo, nesse caso aqui específico, a Itambé dá uma margem maior e vende pouco. O que eu posso construir a partir disso? Olhando para essa tela, né, e tem outras telas que vão dar visões, insights bem legais, qual que é o cenário? Com quem que eu vou conversar a partir daqui? Por que eu não diminuo um pouco esse fornecedor que me dá verba? Né? Danone costuma dar muita verba, mas mesmo somando a verba dele para chegar aqui nos 29, eu acho que é bem difícil. Se ele estiver dando verba exagerada, ele está cobrando o preço. Então, como é que a gente pode evoluir, no caso a Vigor, ou a Nestlé, ou a própria Itambé, para diminuir esses fornecedores e traçar estratégias nesse sentido? Então, essa questão da estratégia é fundamental, mas a gente precisa transformar esses dados que estamos utilizando hoje em inteligência. Essa que é a questão, esse é um ponto da transformação. Não dá, tem que parar para olhar, para construir o que eu quero. E aí a gente tem ajudado empresas a construir isso com muita velocidade, quando a gente é contratado para fazer um trabalho, por exemplo, de gestão de fornecedores. Mas aqui é um exemplo claro que todos vocês, com um pouquinho de conhecimento aí de extração de dados, ou até em telas do próprio ERP, conseguem visualizar. Então, que estratégia que eu vou fazer a partir daqui e quais os cenários que eu tenho com esses fornecedores? Porque eu sento na mesa com a Danone e falo, ó, meu amigo, a sua margem de 22, tem gente me dando 29. Eu não consigo, eu preciso do seu apoio para que você participe desse jogo. Nós participemos desse jogo de uma maneira melhor. E aí começa um novo formato de negociação. Joga a bola para o outro lado, não vamos pedir desconto por esse volume. Vamos trazer esses caras para a mesa. E aqui a gente tem outro exemplo de indicadores, diversos indicadores dos fornecedores. É uma metodologia que a gente criou
não só para ficar no preço e volume, mas aqui a gente está falando de quase 15 indicadores só de uma gestão de fornecedor. Qual que é o nível de serviço desse fornecedor, o atraso médio das entregas, o prazo de pagamento, frequência de visita, crescimento aqui das vendas nos últimos meses, como é que esse cara vem evoluindo venda e qual margem ele está me dando, crescimento de vendas e margens, cruzamento de todas essas informações para a gente ter uma avaliação final. Olha, o score desse fornecedor para a minha empresa é de 68. E esse cara na categoria dele, com 68, é o líder. Esse é o cara que eu tenho que chegar perto dele e buscar mais venda, mais resultado. Vamos junto vender mais aqui na minha empresa. E como é que a gente pode fazer essa estratégia da gestão de fornecedores? Aqui a gente gosta muito de transformar tudo em números, né, em gráficos, em indicadores, para a gente enxergar com mais facilidade esse cenário. Então, aqui a gente tem relevância, venda e resultado desse fornecedor para a sua empresa, né, para o supermercadista. Então, aqui nós temos um fornecedor que é muito forte em venda e que dá pouco resultado. E eu tenho que traçar estratégias dentro desse quadrante aqui com essa turma. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou aumentar o resultado dele, melhorar a minha margem com ele? Ou, se eu não conseguir isso, eu vou descer a venda desse cara e aumentar a venda de outro fornecedor? Isso está na mão, na nossa mão, isso está na sua mão como gestor comercial. Agora, precisa olhar para isso e fazer isso acontecer, porque o resultado é muito grande. E assim, a gente vai trabalhando aqui nesse quadrante. Se tem um cara que de pouco resultado... Opa, tem alguém querendo participar? Tem alguém aqui de pouco resultado e de pouca relevância, eu preciso continuar com esse cara, que tempo que eu estou gastando com ele, e assim vai. Até que a gente consiga ter fornecedores de alta relevância, de alta participação e de grandes resultados. E é nesse cara que a gente precisa apostar, criar essas parcerias e também medir, né? Controlar e monitorar isso, porque isso a gente pode transformar isso em 6 meses de projeto, um ano, e no ano que vem, esse cara tem que se renovar. Ou ele se renova, ou a gente passa a apostar com outro fornecedor. E assim a gente vai fazendo a gestão de fornecedores. É um ciclo constante que não para. E aí esse resultado vem. E a gente vai falar muito de gestão de fornecedor lá no curso, junto com a AMES e os outros mercadistas que já estão inscritos lá também. A gente vai aprofundar muito mais esse conteúdo lá no treinamento de gestão comercial 4.0. Esse aqui é um case, pessoal, de como foi feita um trabalho dessa gestão de fornecedores e o que aconteceu com a empresa nos passos que a gente ia fazendo isso. Então, o crescimento de venda dos fornecedores total da empresa foi de 6%. O crescimento de margem de quase 2 pontos percentuais e o crescimento do lucro em quase 15%. Os fornecedores negociados aqui aumentaram em 15% o resultado do negócio. Então, dá resultado, dá muito resultado. Se a gente pegar uma empresa aqui de faturamento aí de 20 milhões, nós estamos falando de quase 400 mil reais por mês de aumento de margem a partir de uma gestão com fornecedores. Então, faz muito sentido pensar nisso aqui. Simone, eu vou escolher um aqui, Simone. Me ajuda alguém aqui para pensar nesse cenário aqui de novo? Espera aí. Agora eu vou deixar essa tarefa para você cutucar alguém aí, Simone. A gente bater um papo aqui também. Gente, eu estou no celular, estou olhando aqui. Vamos ver aqui. Elisandra, cadê a Elisandra? Está aí, Elisandra? Está aí, Elisandra? Vamos ver se a Elisandra vai aparecer aqui. Tem gente até do Rio de Janeiro aqui, viu, Simone? Que coisa boa. Luana aqui também pode, pessoal aí, do Jerônimo, Luana também pode me ajudar. Eu quero dar um oi para a gente aqui, viu? O mais bonito já falou. Deixa o mais bonito quietinho hoje, vamos embora sem ele mesmo. É Nevaldo. Vamos voltar aqui. Então, pessoal. Elisandra, não sei se a Elisandra está aí, Elisandra? Se ela tiver, vai ser um prazer.
Pessoal do MAC aí, tem o Zé Geraldo do MAC, fala para a gente. Opa! Consegue abrir aí, José Geraldo? Lá está muito tranquila a concorrência em Nova Serrana, está sossegada, viu, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Zé Geraldo. Tudo bem, né? Tudo jóia. Estou falando muita bobagem? Não, não está não. Está indo ótimo, está bem pontuado. Tá boa a palestra, a orientação. Tá bacana. Legal. Muito bom. Vamos junto. Quando tiver contribuindo com a gente, será um prazer, viu, Zé Geraldo? Obrigado. Ok. Vamos participar. Legal. Bom, vamos lá, pessoal, aqui, dando sequência. Então, esse é o resultado de uma gestão de fornecedores bem feita, né? Isso está tudo aí na mão, é só estruturar e a gente analisar. Tem uma outra questão, e a gente faz até um convite para quem quiser participar do curso, levar a equipe, não só do comercial, mas a equipe financeira também, porque essa interligação compras financeiro, ela é muito importante, né? E o gestor comercial normalmente vai olhar para isso, o comprador não olha, né? Só põe o pedido, e o gestor comercial olha. E tem muita coisa importante na questão financeira também. A gente tem aí um fluxo de caixa aqui de uma maneira diferente. A gente tem a questão do fluxo de caixa, que é super importante, mas olha essa aqui, é dias de tesouraria. A gente pega aqui alguns setores com prazo médio, né, o prazo médio de pagamento, churrasco aqui, 30 dias, estoque, 65 dias. Dias de tesouraria que eu preciso bancar enquanto empresário, 35 dias que eu estou colocando meu capital parado dentro dessa categoria. Ora, é uma categoria quase irrelevante, né? 0,1% de participação. Mas se a gente olhar higiene e limpeza, 22 dias de prazo médio de pagamento, 61 dias de estoque, eu tenho que aportar 40 dias, arredondando aqui, e participa 8% das vendas, né, no resultado aqui. Então, essa é uma forma de olhar para a categoria. Primeiro aqui a dica de a gente olhar para a categoria e olhar o estoque dessas categorias, né? Porque às vezes eu falo, eu tenho 40 dias de estoque, 35 dias de estoque. Como é que isso está distribuído dentro do seu estoque, né? Como é que a gente está analisando isso por categoria? E aí, nessas horas aqui, costuma aparecer umas coisas bem interessantes, quando a gente faz essa divisão do estoque por categoria. E, além disso, a gente pode trabalhar também essa questão do prazo de pagamento, dias de tesouraria. E aqui tem um ponto muito legal, né? Na hora que a gente consegue abrir isso e entender, e aqui a Maria, eu acredito que seja supermercadistas, tem essa questão do perecível, aqui, que estão todos em azul, porque são positivos. Perecíveis é tudo de bom para supermercado. Opa, vou botar aqui. Então, além de gerar tesouraria positiva, atrair o consumidor para dentro da loja, é um ponto muito bacana de ser trabalhado, é uma defesa do segmento, do formato de loja de supermercado, porque hoje a gente tem empregado aí Brasil afora, e a gente precisa trabalhar com mais de 50% de venda dos perecíveis. Isso gera diversos benefícios no setor, no formato, desculpa. Enquanto o atacarejo está preocupado lá com as bebidas, com mercearia líquida, commodities e tal, trabalhar perecível é uma defesa muito forte e ainda tem esse benefício de gerar tesouraria positiva, né? Porque o estoque é baixo e gira rápido. Esse aqui está até um pouquinho alto, a gente pode trabalhar aqui com 2,5 dias, 3 dias de estoque. Esses dias a gente estava fazendo uma live com o pessoal lá da Rede 100, muito parceiros aí da AMES, né, o pessoal da Agas, e a gente estava trazendo lá, e o cara deu um depoimento que ele recebe açougue e FLV todo dia. Vende 65% de perecíveis na loja dele. 65%. Então, ele trabalha em prol do frescor o tempo todo. E é óbvio que o consumidor percebe isso, que a gente comentou lá. Né? Se tem com frescor na loja,
é um ponto importante e vai fortalecer a venda dos perecíveis. Não só falando, né, da estratégia empresarial, mas aqui falando dos benefícios de olhar para essa questão da tesouraria. Bom, além disso, tem aí a questão estoque e ruptura. Eu vou até parar um pouquinho aqui. O pessoal tem aquela resistência. Vai mexer no estoque. Mas vai dar ruptura. Quem compra para baixo também compra errado para cima. E ajustar o estoque, otimizar isso, é uma equação matemática. Óbvio que não é fácil, tem métodos corretos, mas a gente trabalha muito nesse sentido. E vou mostrar um case daqui a pouco ali, a gente tem vários cases que a gente reduziu o estoque aí em 6, 5, 8 dias, liberando capital de giro, possibilitando investimento até em outras lojas, com BTS, sem BTS, e isso facilitando o crescimento do negócio. Então, no momento de inflação, ok, mas quantas vezes se perde também? Se perde e se ganha nesse sentido, né? Aí o pessoal comenta, pô, e o óleo? Estoca, não estoca? Tem que pensar, em cada caso é um caso, né? Mas, normalmente, quem tem estoque alto, acima de 26, 27 dias, daí para cima, aí a gente tem que analisar, depois disso, às vezes mais distante, está lá em Teoflotone, precisa de um estoque de 25, 27 dias, mas aí a gente tem que analisar cada caso, não tem gente de 35, 40, a gente acha por aí aos montes. E precisa reduzir isso, porque em alguns momentos eu posso querer apostar no estoque com um fornecedor parceiro, sim, porque eu sei que eu vou comprar barato, eu sei que esse cara é meu parceiro, a gente vai bater uma meta junto, mas eu tenho que ter o capital na mão. Se o dinheiro está lá parado no estoque, eu não tenho como fazer essa aposta. E aí a gente tem dificuldade de comprar altos volumes e fazer essas apostas que, de vez em quando, faz sentido fazer. Mas eu não posso ter estoque alto aleatoriamente. Eu preciso conhecer o meu estoque. Eu preciso olhar esse estoque por categoria para que a gente possa construir um trabalho bem bacana. E aí é o papel do gestor comercial. Aqui a gente tem um case, que é uma loja lá do Pará. São lojas gigantes lá do Pará. E a gente reduziu o estoque aí para 35 dias, de 53 para 35 dias, com uma ruptura caindo junto. A gente fala que o gestor comercial, a gente tem que sempre cruzar os indicadores. Então, a gente precisa olhar para estoque, olhar para a ruptura, olhar para a venda e olhar para a margem. Cruza os indicadores para que a gente possa ter garantias daquilo que está acontecendo, está dando um efeito positivo. Se eu só aumentar a margem e não olhar a venda, tem alguma coisa errada. Eu posso estar perdendo venda. Se eu me disposicionar na margem, com certeza eu vou perder venda. Se eu olhar só a venda também, e não estiver dando margem, então a gente precisa cruzar essas informações. E aqui a gente cruza estoque com ruptura. E a gente busca reduzir os dois de uma maneira assertiva, usando aí algoritmos, cálculos matemáticos, automatizando questões do sistema para que a gente consiga ter esse resultado. Ok? Bom, pessoal, esse é um ponto interessante. E aqui a gente vai falar um pouquinho de como evoluir, né, essa questão do comercial. O que a gente tem visto aí? O cenário é o seguinte. O pessoal gosta muito de falar da média. Eu estou na média. Então, o lucro líquido do mercado médio é 3%. Ok. Tem gente dando 6, 6,5, 7. E com quem você quer se comparar? Então, esse é um ponto interessante. Aqui a gente criou uma metodologia, a gente vai levar isso para dentro do comercial aqui agora, para vocês entenderem qual é esse paralelo. Então, se eu estou na média, eu estou dando 3% de lucro. Depois, tem gente que já está com as táticas mais evoluídas. É o cara que está começando a pensar o price, está clusterizado, especificando por curva. Ele já tem um controle inicial da ruptura, ele está preocupado com isso. Ele já está olhando a loja dele de uma maneira diferente daqueles caras que estão na média. E aí, esse aqui já tem capacidades mais evoluídas, ele já entende posicionamento mercadológico, ele já está olhando para o perecível de uma maneira mais estratégica.
Isso vai aumentando o resultado. Não tenha dúvida que isso aumenta o resultado. E aí esse cara aqui já está com tudo isso e automatizando a precificação, usando as ferramentas, fazendo reuniões semanais com os compradores, os rituais de gestão mensal, entendendo de onde vêm as dificuldades, tirando os impedimentos para que a gente busque esse resultado. Né? Semana passada, o Vinícius mesmo falou que todo dia o comprador recebe as margens das categorias do mês até aquele momento. Ele falou isso aqui publicamente. Então, começa a se buscar esse resultado, mas para chegar no 5,5, para chegar no 7, tem muito suor, tem muito método, tem muita técnica para conseguir fazer isso. E dá para fazer. Então, tem alguns que estão satisfeitos lá com 3, mas tem gente dando 7, até mais do que isso. E esse é um cenário que o varejista precisa buscar. Porque na hora que eu for enfrentar a concorrência do atacarejo que chegou na minha cidade, se eu tiver com 3 e o cara tirar 30% da minha venda, é bem provável que isso aqui vai ficar negativo. E aí eu vou correr atrás, nessa hora, com lucro negativo. E se a gente tiver com 5,5, 7, eu vou perder, vou machucar, mas vou conseguir bater de novo, porque eu vou ter fôlego para respirar e conseguir reagir a esse movimento. Então, isso reflete, essa preparação comercial reflete lá no resultado. E esses aqui são percentuais. Então, vou pegar um pouquinho aqui, vou até adiantar um pouquinho aqui, como é que é essa questão do comercial. Espera aí. Aqui. Então, vamos lá. Precificação baseada no custo e na concorrência. Esse cara da fronteira 1, ele está olhando o custo do fornecedor e a concorrência. Semana passada nós falamos do posicionamento mercadológico, né, de entender o nível de serviço da loja, de me posicionar. Mas esse cara aqui só precifica olhando concorrente e precifica olhando fornecedor. Ele não tem uma estratégia de precificação. Quando a gente já vai para as táticas avançadas, eu tenho uma precificação mais clusterizada aqui por curva de importância, eu já começo a melhorar meu resultado, eu precifico por loja, por praça, eu já consigo ajustar a minha rede ao cenário mais adequado para ser mais lucrativo. E o cara que já está com o posicionamento mercadológico bem feito, já entendeu a questão estratégica dos perecíveis, já está buscando o consumidor para dentro da loja, ele consegue mais resultado ainda. E se esse cara automatizar isso tudo? Né? Obviamente, pessoal, não é só isso que vai trazer resultado, mas isso aqui é uma parte do resultado, e esses passos aqui, dentro desse gráfico, né, da média, nas táticas, na capacidade, eles podem se transformar em várias questões. A gente olhar lá nos processos, eu tenho o comprador que é responsável pela venda. É o cara que consegue olhar os indicadores da categoria e definir caminhos para aquela categoria. Ele olha a ruptura e vai lá no fornecedor. Cara, a sua ruptura está muito alta, o que está acontecendo com os meus pedidos aí? Ele olha o prazo de pagamento e tenta ajudar a empresa a esticar esse prazo mais, para que a gente tenha mais dinheiro no caixa e possa apostar de vez em quando nos fornecedores. Então, esses cenários que vão facilitando o nosso trabalho, vão facilitando o dia a dia. E a gente tem aí possibilidades diversas de conseguir melhorar o resultado através do comercial. É esse que é o objetivo, a gente conseguir evoluir o comercial. E pegando aqui, para a gente já ir para os nossos finalmente aqui, como é que isso impacta no negócio, né? Aqui é uma DRE básica, né, bem resumida, mas tem uma parte aqui da margem bruta, do descarte, da margem operacional, várias aqui questões que entram. E essa parte de cima aqui é a do comercial. É a venda, é a margem, é o CMV, são as verbas. Tudo isso faz parte da estrutura da área comercial. O comercial tem que responder por isso. E tem que ser cobrado, e tem que ter métodos para que a gente possa desdobrar isso. Obviamente, a venda não é só um indicador que a gente vai olhar, um indicador financeiro, a gente vai pegar essa venda e vai desdobrar essa venda. Né? O estoque, a gente vai desdobrar o estoque por categoria, e aí a gente vai criando uma visão mais aprofundada do negócio. Então,
Quando a gente olha para isso, aqui, boa parte do resultado que vai acontecer lá embaixo, né, no lucro líquido, mas começa daqui, né? Então, a gente vê alguns casos, por exemplo, chega no cliente, tem lá as verbas comerciais de 3%. Pode ter certeza daquilo que eu comentei lá atrás. Tem repasse, tem tabelas específicas para a sua empresa. Um cara de 3% está acima do que é o normal. Aí, se chegar lá perto de 1,5, está uma verba mais saudável, consegue fazer aquilo de uma maneira mais correta. Então, ali a gente começa a medir esse cenário para que a gente tenha uma visão mais específica do que está acontecendo, né? Através de uma DRE, do desdobramento de uma área de inteligência comercial, a gente consegue fazer isso com mais clareza. E aí, na semana passada, nós falamos dessa área de inteligência comercial. É uma área que vai suprir o trabalho do comprador, entregando para eles os indicadores, aquilo que ele precisa, visualizando o que está acontecendo no mercado. É uma área que a gente gosta, assim, ao mesmo tempo que a gente gosta de cobrar, a gente gosta do comprador, entre aspas, folgado, recebendo essas informações, tendo apoio da sua assistente comercial, para que ele possa dar um resultado efetivo, para que ele possa olhar todo o cenário, né, e, com isso, construir um melhor resultado. Simone, assim, hoje a gente está 1h15, era o tempo que eu tinha reservado, estamos 3 minutinhos antes aqui, e aí falar um pouquinho do curso também. Já que você puder preparar aí o material do curso, eu gostaria que você deixasse aí na bala para a gente poder conversar com essa turma. E se tiverem alguma dúvida, pessoal, alguma questão, alguma colaboração a isso que a gente passou aqui, estamos aí à disposição para debater um pouquinho, aprender e criar cenário. A gente fala muito, né? Enquanto R Dias, a gente aprende todo dia. Eles estão dentro do cliente, o Alexandre está em Santa Catarina hoje, na Cooper. Semana passada eu estava no Princesa, lá no Rio de Janeiro, e a gente vai criando essas visões, né? Na semana retrasada, o pessoal estava aí em Minas, lá no Rena, fazendo uma entrega de uma parte do trabalho para o Rena. Então, a gente vai rodando e aprendendo um pouquinho em cada cliente. Então, quem quiser colaborar, quem quiser participar, mandar aí as dúvidas ou perguntas, a gente vai tentar debater um pouquinho e a gente vai falar um pouquinho dessa capacitação comercial 4.0. Que tudo que a gente falou aqui, lá vai ter muito mais detalhe, com muito mais riqueza de informação. E o objetivo lá é que a gente saia de lá com a aplicabilidade, com o negócio para rodar mesmo dentro da loja de vocês. Vamos falar de gestão de fornecedores, a gente passou aqui rapidamente, tem um módulo que é específico para a gestão dos fornecedores. Vamos falar da inteligência comercial, que a gente falou na semana passada. Vai ter um módulo específico da inteligência comercial. E assim a gente vai aprofundando e dando mais riqueza nesses conteúdos aí. Tem um amigo aqui, não sei se ele está ouvindo a gente, Luciano Veronese, é lá de Lagoa Santa. Está ouvindo aí, Luciano? E aí a gente vai... Ô, Gustavo. Bacana, Gustavo. Tudo bem? Quanto tempo? É verdade. Deixa eu colocar a imagem aqui. Opa! Tudo bom, Gustavo? Estou aqui. Tudo jóia, Luciano. Como é que você visualiza tudo isso que a gente falou aqui, Luciano? É bom que a gente não se fala. Você acha que está travando um pouquinho com a câmera aberta. Vamos ver agora, vai. Eu não te ouvi. Está me ouvindo, Gustavo? Agora estou. Com a câmera fechada está melhor. Certo. Como é que você visualiza? Como é que você visualiza tudo isso que a gente conversou aqui nessa 1 hora de tanto conteúdo? Maravilha demais. Agregando, né, muito no que a gente já sabe um pouco. Fiz aqui várias anotações e a gente acaba caindo um pouquinho na zona de conforto alguns meses. Então, a gente está tendo que, né, sempre tendo que ficar atento ao mercado aí, a essas novidades, porque o mercado é muito rápido
rápido, né? Exatamente. Gustavo? Estou te ouvindo. Isso. Então, mas é isso mesmo. Legal. O que você comentou aí, Luciano, tem um ponto importante, né? A gente viveu o ano de 2020, na pandemia, um ano espetacular, né? Tento levantar a mão para o céu aí e agradecer de ter ficado com o negócio aberto. Muita gente diminuiu a oferta, conseguiu melhorar a margem e, com certeza, isso resultou num lucro melhor, né? Um resultado melhor do negócio. O que tem vindo pela frente aí? Essa inflação, e se a gente comparar, não sei quantos fazem aqui a comparação do volume vendido, o volume tem diminuído aí 15%, 20% de um ano para o outro. Se a gente pegar mais para trás ainda, vão ter boas surpresas aí. Então, assim, o que a gente vai enfrentar agora é um fato novo. Não vou falar se se vai ser crise, se não vai ser. Mas a gente vai sair de um momento que foi espetacular para um momento diferente. E precisa ter essa atualização, precisa ter essa preocupação, precisa evoluir. Né? Não dá para ser mais comprador. Pegando o gancho aqui, a gente precisa abrir o leque e dar essa amplitude que a gente quer para a área comercial, porque é uma área super importante e, às vezes, não tem atenção, não tem essa evolução que merece. E faz todo sentido a gente trabalhar com isso. Bom, pessoal, eu fico à disposição. Simone e Jaque, quiserem conduzir. Tá, Gustavo, só quero reforçar, né, que o papel da entidade é buscar parceiros aí que a gente confie, né, e que possa levar conteúdo que agregue valor ao negócio, né, e a gente entende que essa proposta da R Dias é uma proposta muito interessante, trabalha com profundidade aí os temas da área comercial, que é o coração da empresa, né? Eu acho assim que, para mim, o comercial é uma área super importante, é uma das áreas importantes aí dos supermercados. E a gente tem percebido, pessoal, que quando as pessoas passam por um processo de formação, por exemplo, o G10, que é um curso que a gente forma gerentes de lojas, o resultado é muito positivo para a empresa, né? E para o profissional, claro, né? Então, vocês avaliarem com carinho a proposta e encarar, né? Nós estamos aqui com carão com a R Dias, nós estamos com poucos inscritos, hein, gente? As outras entidades estão na nossa frente. Pegando o seu gancho aí, Simone, se for de profundidade de resultado, a gente se sente um pouquinho até na obrigação, assim, a gente já tem esse objetivo nas webinárias, né? A gente fala que se cada um que está nos assistindo colocar qualquer coisinha em prática, a gente tem muito depoimento de, assisti seu webinar, coloquei aquela dica em prática, já gerou resultado, trabalhei com a equipe, e assim, e o curso, ele vem para a gente ter mais ainda essa sinergia, né? Trabalhar mais ainda a profundidade e levar métodos para que ele colocar em prática um método que for, né? Porque a gente vai falar de gestão de ofertas, a gente vai falar de price, gerenciamento de categoria. Se tiver um método aplicado, com certeza o curso vai se pagar. Então, assim, olhar como um investimento e não como uma despesa, né? Às vezes eles olham para o valor, o valor é caro, está alto, mas assim, uma metodologia, uma dica, um case de sucesso que ele for ouvir, ele colocar em prática na empresa dele, com certeza será pago e trará muito mais dinheiro para a empresa. Estou com a apresentação aqui, Gustavo, você abriu alguma coisa, você quer mostrar? Pode passar o conteúdo bem rapidinho para a gente já. Eu vou passar rapidinho e depois eu vou colocar no bate-papo o link onde vai levar eles para uma página que vai ter todos esses detalhes aqui para eles tirarem dúvida ou apresentar para alguém. Né? Então, do objetivo, aqui fala um pouquinho do nosso método, né? Que foi o que eu coloquei, até falei um pouquinho agora. Aqui é o Alexandre, né? O nosso fundador e CEO da R Dias, que vai aplicar e ministrar
todo o curso, né? E aqui vem um pouco do conteúdo macro, né? Então, tem a fase 1, né, que é acertando nas compras, então leva desde essa evolução com mais profundidade do que colocou agora, trabalha a assertividade, a quantidade certa, faseamento, gestão de estoque e mais algumas coisinhas aqui, que todos esses detalhes estão no link que eu vou colocar no bate-papo para vocês. Fase 2, né, eficiência, falando um pouquinho da inteligência comercial e a negociação e a inteligência das compras, né? Um item bem importante aí na área do comercial. Aqui são alguns retornos que levam para a empresa, então, como eu falei, gestão de estoque, gestão de fornecedores, inteligência, todas essas frentes vêm com dicas e metodologias para serem aplicadas que vai melhorar o resultado aí da empresa, com certeza. E aqui são um pouquinho de como funciona, né? Então, são 6 encontros, todos sexta-feira, a gente já tem um calendário aí definido. E aqui eu tenho cases que eu não vou rodar agora por conta do tempo, que está lá na página que eu vou encaminhar para vocês. Acho que o recado é esse, Gustavo, Simone, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa. E eu vou colocar o WhatsApp também, que eu vou ficar à disposição aqui para qualquer outra dúvida que vier surgir. Obrigada, bom, pessoal. Só quero reforçar que a gente já tem inscritos, né? Se alguém tiver, né, dúvida e quiser aprofundar um pouco mais, fale conosco aqui ou entre em contato direto com a R Dias, ok? Outra coisa importante, a primeira aula é dia 10. Então, assim, a gente teria encerrado as inscrições na segunda, dia 30, mas a gente tinha esse webinar, a gente vai prorrogar até amanhã, dependendo de como for, né? Que a gente já está chegando no nosso número máximo aí, até amanhã, sexta-feira, no máximo, né? Até então, sexta, né? Por favor, já que até sexta. Vamos fazer uma pode força. Pode deixar. Vamos segurar assim. A gente está com esse curso junto com a Agras, no Rio Grande do Sul. Estamos junto com a CATS, em Santa Catarina. Estamos com a APRAS, do Paraná. E com a AMES. A Keira está aí, só estava faltando o Rio de Janeiro, mas ano que vem ela já vai entrar, viu, Jaque? Falou comigo aqui agora. Mas a gente realmente... já está dentro. A gente está com mais de 90 inscrições. É fato, o curso vai acontecer. Esses estados, junto com Minas Gerais, já trouxeram aí boa, né, desses alunos, e a gente está fazendo um trabalho muito bacana para que a gente tenha debates legais na sala, conduzidos com o Alexandre, aproveitando todo esse conteúdo aí. A Elisandra apareceu aí agora, Elisandra. Então, a gente vai aguardar você na sexta-feira. Agora estamos te ouvindo. Você desculpa aí. Depois eu não quis entrar, mas eu fiquei sem áudio aqui. Tudo bem, né? Tudo jóia, graças a Deus. Chamaram aí. Perfeito. Então, o curso vai acontecer no dia 10 agora, a primeira aula, e serão outras 6 aulas aí na sequência, né? 5 aulas depois da primeira. Então, quem tiver interesse, estamos à disposição e, de coração, agradeço aí o tempo de vocês com a gente aqui hoje e ficamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Jaque. Obrigada a todos vocês aí que ficaram conosco por esse período, ok? Esperamos vocês no curso. Abraço a todos. Tchau, tchau. Te poupei, viu, Neivaldo? Oi? Estou te ouvindo. Voltou. Você perguntou alguma coisa ou não? Estou brincando que eu te poupei, não perguntei nada, só uma vez. Foi boa. Tá certo, tá bom demais, Zé. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigadão. Vamos fazer em conjunto. Depois vamos fazer nós dois. Vamos combinar. Semana vai arrumar um esquema para nós. A Consul fez um curso aí conosco, aí, o pessoal do comercial. Área fiscal, né, Neivaldo? Já fizemos 2 já, né? Negociação já 2, né? E a tributação de compras, né? Isso aí, foi bacana. É isso aí. Tamo junto. Abraço, valeu. Tudo bom? Tchau, tchau, Luciano. Pessoal todo, um abraço, com Deus. Um abraço, Gustavo. Até mais, gente. Obrigado.